Quem está feliz, diga amém. Diga hoje. Diga glória a Deus, diga eu te amo, Jesus. Prepara a caneta, papel ou o celular, põe ali para você anotar. Também você tem o recurso de assistir de novo, mas em nome de Jesus, que Deus consolide a bênção, que Deus complete a obra. Se você quer e crê, glorifique ao Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos. Deus é bom todo tempo, Deus é bom. Oh, glória a Deus, irmãos. Bom. Não pode beber muito, mas um pouquinho pode. Oh, Deus. Deus maravilhoso. Deus tremendo. É hoje. Diga é hoje. Estamos vivendo o final dos tempos. E a pergunta é: em que momento do tempo final estamos? Esse é o título, Márcio. Em que momento do tempo final estamos? Se prepare, me ajude glorificando a Deus. Para eu fazer essa mensagem, eu comecei a 12:30, terminei 00:30. Muita coisa aconteceu durante o dia. E eu pedi a Deus que me ajudasse, que me desse força mental, filosófica. E em nome de Jesus, vocês vão se preparar. A única coisa que eu peço é glorifique, glorifique, glorifique. E entendam, anotem, estudem. Em que momento do tempo final estamos? Então vamos começar em Mateus 24, versículos 6 a 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. É necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E isto é o princípio das dores. Nessa década passada aconteceu o jubileu. E o jubileu é algo que Deus determinou. E tudo que Deus determina e não é cumprido, as consequências vêm. Não porque Deus, vou fazer agora você sofrer. O problema é que uma palavra de Deus que Ele pronunciou não pode voltar. É uma lei do universo irrevogável. Não tem como Deus pronunciar uma palavra com consequência de quem não obedecer, que essa consequência não venha. E aí, o jubileu é uma lei que Deus determinou, que cada 7 anos em Israel, conforme eles entraram na promessa, cada 7 anos, no 7º ano, era um ano sabático. E aí, esse 7º ano não podia plantar nem colher. No 6º ano, Deus já dava o dobro. Tinha que confiar. E era um ano em que a terra daria por si mesmo, descansaria, os estrangeiros podiam se alimentar. E a cada 7 anos sabáticos, 7 vezes 7, 49 anos, vem o jubileu. E qual foi a lei que Deus determinou? A bênção que eu entrego é irrevogável. Vocês estão me entendendo?
Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Não tem como. A bênção que Ele promove e te entrega é irrevogável. Mas nos problemas da vida, a pessoa podia vender o pedacinho de terra, porque cada tribo teve o seu espaço. E dentro de cada tribo, eram 12, existiam as famílias com suas fazendas, suas casas, existiam as cidades muradas. As propriedades que não estavam dentro de uma cidade murada, se a pessoa vendesse por uma necessidade, no jubileu era obrigado a devolver por um preço estabelecido. Isso quer dizer que a propriedade era da pessoa para sempre, pacto perpétuo. Eu profetizo em nome de Jesus, a bênção que o Senhor te entrega é pacto perpétuo. Bom, quando eles foram para a Babilônia, só a tribo de Judá, e quando voltaram, ainda conseguiram dividir a terra, porque tinha os nomes das famílias. Qual é a tua família? Fulano. O pedaço de terra teu é esse, o pedaço de terra daquele aqui. Mas na diáspora, após Jesus, eles foram expulsos para o mundo inteiro. E depois de quase 2000 anos é que eles retornaram. E hoje não se cumpre mais em Israel a lei do jubileu. Eles celebram a festa, mas não há mais como saber qual pedaço de terra é de que família. Com isso, uma palavra de Deus promulgada, uma lei irreversível, começa a ter consequência. Todo jubileu, após o jubileu, alguma coisa acontece no mundo. E nessa década que passou, nós tivemos o jubileu. E a história do mundo muda a cada 50 anos, por causa de uma lei não cumprida. Hoje eles não cumprem o jubileu físico, mas ainda se celebra a parte espiritual dele. E eu promulgo em nome de Jesus, que aquilo que Deus tem te entregado, o inimigo não vai poder tirar. Três coisas importantes teriam que se cumprir para a volta de Jesus, das quais duas já se cumpriram. Israel voltar a ser uma nação em 1948, Jerusalém ser reconquistada e voltar a ser dos judeus, 1967, e a última é a reconstrução do templo. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Duas datas importantes nós temos: 1948 e 1967. O extraordinário e o importante é que entre 48 e 67 são 19 anos. Vamos chamar de 12 mais 7. Tá bom? Entre 48, uma data importantíssima para o relógio de Deus, e 67, uma data importantíssima para o relógio de Deus. Temos 19 anos, 12 mais 7. Vamos para Mateus capítulo 24, versículos 32 a 39. Dizem: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis
que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que o Senhor está próximo, às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Questionava isso aí. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu preciso entender o que Jesus está falando. Eu preciso entender. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Desculpe, Noé não sabia não? Noé não pôs os animais para dentro? Noé não fechou a porta não? E aí o argumento é, não, daquele dia e hora ninguém sabe, é só Deus. Mas o Espírito Santo de Deus deixou livros, revelações, Ele inspirou, para que nós pudéssemos entender, e nos prepararmos, para a grande e vitoriosa e poderosa volta do Senhor Jesus Cristo. O povo não sabia, mas Noé sabia. A figueira é Israel, que vocês leram comigo em Mateus. E ela começou a dar fruto em 1948. E uma geração tem 70 anos. Ora, em 2018 tinha que acontecer algo. Por quê? Porque tivemos o jubileu. Tivemos a conclusão de 70 anos. Após 1948. E o que aconteceu? Em 2019, o mundo mudou. Eu disse, o mundo mudou. Vocês cantaram a música. O meu passaporte vem do céu. Agora tem várias coisas que estão privando o ir e vir. Várias coisas mudando todas as liberdades individuais. As trevas estão invadindo, mas o teu passaporte, do teu ir e vir diante do Deus Todo-Poderoso, ninguém vai impedir o que Deus tem que fazer e o fará pela igreja dele na face da terra. Então, em 2018, cumpriu 70 anos, uma geração, nós dizemos, poxa, em 2019 algo tem que acontecer. Será que são o início dos 7 anos finais? Será que é o princípio das dores? E a gente chega à conclusão, por tudo que essa pandemia diabólica e infernal, maldita, fez com o mundo e com o ser humano, sem dúvida nenhuma, o princípio das dores começou em 2019. O interessante é que entre 48 e 67 são 19 anos. 12 mais 7, guarda isso. Se eu te disser que 1948 é uma data prevista na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus,
Eu li o livro Código da Bíblia, e o hebraico, ele é numérico, tipo, Aleph, quer dizer 1, Betel, 2, Bet, 2, Gamel, 3. Então, você vai pegando a letra em hebraico, e ela é numérica, como se assim, o A fosse 1, o B fosse 2, o C fosse 3. E com o advento do computador, um cientista e um jornalista colocaram a palavra totalmente dentro do computador, digitaram dentro de arranjo matemático. Quem estudou matemática sabe do que eu estou falando. Colocaram dentro de um arranjo matemático e diziam assim: eu quero a palavra Hitler no hebraico de 10 em 10, com espaço de 10 em 10 letras. E aí, conforme eles cruzavam essa informação, dizia lá: déspota, genocida, guerra mundial. Aí punha a palavra Beethoven. Eu quero Beethoven em hebraico, com a separação de 5 em 5 letras na transversal. Fazia um arranjo matemático e dizia músico, compositor. E eles assustaram, porque a Bíblia tem a profecia aberta e ela tem a oculta, e chegou a hora em que Deus vai tirar do oculto e vai revelar para a igreja dele nesses dias finais. Você crê? Então, a Bíblia, ela não é um livro comum, ela não pode ser descumprida, ela não pode ser vilipendiada, ela se sustenta por si, ela se prova. E a data de 1948 é completamente elucidada na palavra de Deus. Tinha que iniciar o projeto em 1948. Sempre que Israel era levado para o cativeiro, expulso da sua terra, Deus marcava a data do seu retorno. Sempre. Cativeiro do Egito, Deus falou, 400 anos. Então disse o Senhor a Abraão: com certeza a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que fizer isso. Exemplo 2, cativeiro da Babilônia. Toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia, e por aí vai. Todas as vezes Deus dá literalmente. Deus dizer para ti, hoje em nome de Jesus, que o Espírito Santo te convença, e eu quero mostrar literalmente na palavra de Deus, que o tempo do fim chegou, nós estamos dentro dele, e se prepare para uma década de guerra, onde a vitória é da igreja do Senhor, a vitória é daquele que crê em Jesus Cristo. Levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Quando eu promulgo que a vitória é daquele que crê, o que você faz? O mínimo, glorifica, que você concorda. Eu vou dizer de novo, a vitória é da igreja do Senhor Jesus. Obrigado. A vitória é daquele ser humano, homens e mulheres, que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Tudo está relacionado a tempo, tudo tem data na Bíblia. Os enigmas divinos existem para serem decifrados, e o segredo para isso é buscar a Deus. Comunhão, Ele vai revelar. Em Daniel capítulo 2, versículo 22, diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, mas com Deus mora a luz. Em Salmos capítulo 25, 14, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Em Daniel capítulo 9, versículos 22 e 23,
Deus me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas já saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. E eu proclamo, profetizo, grito, clamo em alto e bom som: ei, sai para fora, vem para entender a visão. Deus está falando: és muito amado, és muito amada, vem para entender. O projeto é de Deus e não tem derrota, tem a vitória. Se você crê e quer, glorifique a Deus. Nós vamos enfrentar. A glória de Deus é ocultar certas coisas, está em Provérbios 25, 2. Tentar descobri-las é a glória do rei, dos reis. Vejamos uma questão. E eu gosto de coisa exata. Alguma profecia revela o ano exato em que Israel retornaria à sua terra? Sim. A estranha experiência do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 4. Não precisa abrir não. Deus fala para Ezequiel assim, antes do cativeiro da Babilônia: deita 390 dias do seu lado direito, depois vira o corpo para a esquerda e deita mais 40 dias. Veja, quando a palavra de Deus é promulgada, não tem como ser revogado. Não cumprir a vontade de Deus traz consequência, porque Deus promulga sem arrependimento. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele ou aquela que olhar para trás, a minha alma não tem prazer. É ir, é caminhar, é Deus nos dar entendimento, saúde, poder, autoridade, nos envolvermos no espírito de santidade. Nós vamos ver neste lugar o céu abrir. Deus está trazendo coisas grandes. Deus falou comigo no final do ano passado. Isso é uma coisa particular minha, você não é obrigado a crer. Deus falou comigo: estou trazendo coisas grandes que vocês não imaginam. Você crê? Levante suas mãos e glorifique. Vocês vão ver o que vai acontecer com a igreja. Quando Deus manda Ezequiel ficar 390 dias do lado direito e 40 dias do lado esquerdo, Deus fala 390 anos pela iniquidade de Israel, que são as 10 tribos do norte, e 40 anos pela iniquidade de Judá, que é Judá que foi para a Babilônia. Dá 430 anos. Quantos anos? Bem alto. Se prepara, anota aí no celular. Eu vou falar de números, eu vou falar de exatidão, eu vou falar de coisa real. Eu vou falar para ti, esta década, 2022 até 30, esta década, vocês verão coisas que nunca viram. Vai ser terrível o poder de Deus e a guerra do inferno, mas a vitória pela palavra de Deus é nossa. E eu sempre digo, pelo sangue e pelo nome de Jesus. A vitória é sobre a minha história, sobre a minha família, sobre tudo que é meu. Eu repreendo todo demônio que se levante contra tudo que é meu para me tirar a paz. Eu repreendo, destruo, expulso para as trevas exteriores. Os negócios têm que surgir, as bênçãos têm que vir. Se você é um assalariado, tem que ter a bênção do Senhor no teu salário. Se você é autônomo, se você é registrado, não me importa. Se você ganha salário mínimo ou ganha milhões, não me importa. Se você é empresário, não me importa. A bênção virá proporcionalmente a
todos. E aí Deus manda que ele se deite e diz: 430 anos é o que eu vou visitar a iniquidade de Israel. Ou seja, eles vão deixar de ser nação por 430 anos. Estão entendendo, igreja? Quantos anos? Eles vão estar debaixo de outros impérios. Eles tinham sido libertos do Egito lá anos atrás, agora entraram na terra prometida, tomaram posse da terra, mas desobedeceram a Deus. 10 tribos do norte foram para a Síria dominou, levou cativo, e as 2 do sul, que ficou só a tribo de Judá, a de Benjamim entrou dentro de Judá, porque era muito pequena, foi levada para a Babilônia, e Deus falou assim: em 430 anos, eles não voltarão a ser uma nação independente. E pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passam. E te digo, se nesse interim for reincidente, 7 vezes mais. Palavra de Deus. Tudo que fazemos tem consequência. Tudo que falamos tem consequência. Tanto as coisas boas como as não boas. E Deus disse: olha, pela iniquidade, 430 anos. Em 430 anos, não vão voltar a ser uma nação. E se for reincidente, e desobedecer um mandado meu, 7 vezes mais. O futuro retorno de Israel é comparado com o tempo que ficou no Egito, mas isso não importa muito. Eles ficaram 430 no Egito. A linguagem profética dessa palavra é muito clara: 430 anos. Que ano que começou o cativeiro? 606 antes de Cristo. Que ano? Eu vou mostrar o tempo que nós estamos nesse tempo do fim. Onde que a gente está? E se prepare. Começou em 606. Olha como a palavra de Deus é. Eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Portanto, se você vai dar 536, 606 menos 70, 536. Em 536 antes de Cristo, foi dado a ordem para que eles voltassem para a sua pátria, mesmo debaixo de jugo, mas agora eles podiam voltar para a sua casa, reconstruir o templo e reconstruir os muros, debaixo do jugo da Babilônia, depois a Síria. Tem a estátua de Daniel. Mas dizia a palavra, 430 para voltar a ser independente. Então, se você pegar 536 e descontar o que falta de 430, porque eles ficaram 70 anos na Babilônia, dá 360 anos. Ou seja, em 536, eles voltaram para a terra deles. Após 360 anos, Deus daria a condição de eles voltarem a ser uma nação independente. Quantos anos faltavam? 360. O que aconteceu? Saiu a ordem que Deus tinha profetizado 100 anos antes, através de Isaías. O nome do rei que iria promulgar a volta deles. E a promessa de Deus é na terra prometida, não é na Babilônia. E quando chega a ordem, e é dada a ordem para eles retornarem, sabe o que aconteceu? Muitos não quiseram retornar para a promessa
quiseram ficar na Babilônia. Babilônia não é o teu lugar. Babilônia não tem promessa de Deus. O que Deus prometeu, Ele diz, é essa terra, essa é a terra da promessa, essa é a terra que mana leite e mel. Babilônia não é, e eu não tenho compromisso com Babilônia. E poucos voltaram para a terra prometida, grande parte ficou na Babilônia, 7 vezes mais, não vão ser nação. E se você multiplicar 360 por 7, dá 2.520. E se você dividir pelo ano, que no nosso caso são 365 dias, você verá que somado a volta da Babilônia até 1948, dá exatamente a palavra que Deus falou. Não voltarão a ser nação. Veio a Grécia, dominou eles, veio Roma, dominou eles, foram expulsos, teve a diáspora, só voltaram a ser nação em 1948, uma data proclamada literalmente por Deus. E se essa data é literal, começou a contagem final da volta de Jesus Cristo, em 1948, em 1967, e se prepare que as coisas vão pegar fogo esse ano, porque tem o templo para concluir as profecias, e Jesus virá para arrebatar a igreja. Um detetive da Scotland Yard conseguiu, pesquisando o ano de 606, portanto é literal. O que deveria acontecer? 430 anos, tinham 70 na Babilônia, desconta 70, sobra 360, ou seja, daria mais ou menos 176 antes de Cristo, a Grécia já estava bem enfraquecida, Israel voltaria a ser uma nação, depois no ano 27 o Império Romano vem, antes de Cristo, e tudo bem, mas ele já seria uma nação independente. Não vão ser, eles vão ser depois que Deus multiplicou por 7 os 360, 2.520 anos depois, que dividido por 365 dias, dá exatamente 1948. Você quer que eu te digo? As tuas bênçãos tem data, tem hora, já está datada e já tem hora, e serão irrevogáveis se vocês obedecerem à vontade do Senhor. Isso é só a primeira parte da pregação, que não é a mais importante. Quando você divide 2.520 por 365, que é o nosso ano solar, o de Israel é lunar, então dá exatamente a quantidade de anos até 1948. Levítico 26, 18. Se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos pecados. Chegou a hora, irmãos, de santificar. Se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, Levítico 26, 21, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, Levítico 26, 24, eu também andarei contrariamente para convosco, vos ferirei 7 vezes mais, Levítico 26, 28, eu para convosco andarei contrariamente em furor, 7 vezes mais, 7 vezes mais, 360, 2.520, dividido por 365, dará 2.483 anos, somado ao 536, que eles saíram, dá exatamente 1948,
E eu gosto disso, porque a palavra de Deus, ela não é uma utopia, ela é real. A pessoa pode não crer, pode zombar, mas a Bíblia não tem erro filosófico. Aí a Bíblia é comprovada por ela mesma. E arqueólogos acham coisas que diziam, mas não existiu essa civilização que a Bíblia diz. Arqueólogos vão lá e acham a civilização, e a palavra de Deus tem se sustentado por anos e anos e décadas e séculos, e essa palavra de Deus fica eternamente nas nossas vidas. E ela nos diz, ela nos orienta, ela nos santifica, ela nos abençoa. Quer santificar? Palavra de Deus. Quer crescer na graça e no conhecimento? Palavra de Deus. Leia a Bíblia. Bom, isso é um fato. Isso é um fato. 14 de maio de 1948 foi proclamada a independência de Israel, cumprindo Isaías. Em um dia só, voltou a ser uma nação. Só desde aquela época, 536 a.C., quando voltaram da Babilônia, até 1948, nunca foram independentes. Só em 1948. Eu não quero que Deus promulgue uma palavra aqui, irmãos, dizendo, eu vou castigar 7 vezes mais. Não. Senhor, a tua palavra promulgada não tem volta. E a tua graça e a tua misericórdia foram estendidas aqui no dia de hoje. Senhor, tenha misericórdia. Tem misericórdia de nós. Cubra-nos com teu sangue. Perdoa os nossos pecados. Nós vamos nos dobrar perante a tua vontade. Faremos exatamente aquilo que lhe apraz. Senhor, faça de nós aquilo que tu quiseres. Se você quer, levante as mãos e glorifique. A figueira, que é Israel, deu muitos frutos, mas os mais importantes foram de 1948, a nação cumprindo literalmente a palavra, em 67 a tomada de Jerusalém. Concluímos que 70 anos após 48, 2018, os 4 cavaleiros de Apocalipse já começaram a se manifestar. O cavalo branco já saiu com uma corona que mudou o mundo. Vai vir o cavalo vermelho, vai vir o cavalo preto, vai vir o cavalo amarelo, vai vir guerras, vai vir fome, irá vir morte, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Como nós vamos viver essa década? Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Deus tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. E os problemas da vida? Problema da vida eu tenho desde que eu conheço por gente. Eu estou falando de Deus. Deus vai te galardoar. Deus vai acampar os anjos ao redor. Deus vai te instruir de sabedoria. Deus vai te revestir de autoridade. Você vai atravessar essa década no poder do nome de Jesus Cristo. E o interessante é que de 48 a 67 são 19 anos. 12 mais 7. O mundo se dividiu em blocos. Por que o mundo se dividiu em blocos? Para evitar a globalização, que é uma busca de interesses escusos. Quais são os blocos que tem no mundo? Os principais tem a ALCA, a PEC, Mercosul, NAFTA e União Europeia. E até o NAFTA, o Trump meio que mudou o nome, mas enfim. Isso foi feito para evitar a globalização. Na realidade, contribuiu. Porque agora a discussão não é mais com 193 países. Agora a discussão é com blocos. Isso facilita para que o inferno atinja o objetivo dele. E aí o mundo se dividiu em blocos. A ALCA, Acordo Livre Comércio das Américas. A PEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Mercosul, Mercado Comum do Sul. NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Está envolvido Canadá e México.
A União Europeia é conhecida inicialmente como Comunidade Europeia, tem vários países. CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. O G8. E por aí vai. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OMC, Organização Mundial de Comércio. E aí então o mundo se dividiu em blocos e isso ficou mais fácil de vir um poder só sobre o mundo. E aí o que é interessante? Se em 1948, 70 anos foi 2018 e 19 começou o princípio das dores, de 48 a 67 são 19 anos, eu tenho entre 2018 e 2030, 12 anos, e entre 2030 e 37, 19 anos. A ONU, com 193 países, definiu uma agenda nefasta, de esquerda, socialista. 193 países assinaram. E se você for ler, são 17 tópicos. Nossa, tópicos politicamente corretos. Mas quando você vai no subtítulo, são mais de 160 subtítulos. Ali diz, igualdade de gênero, inclusão, proibição da liberdade, proibição da propriedade, o politicamente correto, exemplos, acabar com a fome do mundo, não é muito bonito? Mudando o sistema de commodities, não vai poder mais você vender semente como você quer não, isso pertence ao mundo. Empoderamento da mulher, nossa, que lindo. Acabar com a desigualdade de gênero, acabar com a desigualdade de propriedade, ninguém é dono sozinho de uma propriedade, dando direitos iguais, direitos sobre as florestas, vão vir para cima da Amazônia, e por aí vai. É uma agenda nefasta, totalmente socialista, diabólica, e eu te digo, para quando está marcado? Para 2030. E essa década, o mundo vai ir para esse, diz que é uma nova ordem mundial, é o reset, é um novo momento do mundo, prontinho para a chegada do anticristo. E se isso se conclui em 2030, porque isso já 193 países concordaram, o presidente Bolsonaro falou disso essa semana, essa nova ordem mundial e essa agenda 2030, ela é totalmente nefasta e de esquerda. Se preparem, tudo vai obrigar, e com vacina, e com passaporte, proibido questionar, não se pode questionar. Você é levado para aquilo que for ordenado em detrimento da tua opinião. E isso tudo está se realizando aos nossos olhos, e vocês estão preocupados não sei com o quê. E o mundo e a pandemia tiraram o ir e vir, fizeram o comércio fechar, prenderam mulheres, e você está pensando, não, mas isso aí vai acabar. Deixa eu dizer, a igreja não será abalada. Vocês vão enfrentar esse inferno em nome de Jesus, porque tudo leva a crer que nessa década se inicia o projeto para em 2030 ser implantado por uma força maior, diabólica, mas a igreja do Senhor será arrebatada. Eu não sei em que momento, mas se preparem, porque o arrebatamento está chegando muito mais próximo do que você imagina. Olha aqui os tópicos, 17 tópicos. Erradicar a pobreza, que lindo, de todas as formas e lugares. Existe uma palavra que está aqui nos subtítulos, que é assegurar, que é, será obrigatório, você vai ter que ceder propriedade, você não vai poder mais pregar o evangelho como você pensa, não, filho, você não vai mais poder, porque eles querem uma religião só. Você vai vendo nos subtítulos, é inclusão, não se pode mais pregar contra pecado nem contra o erro, não se pode ter propriedade,
as sementes serão divididas. Oh, que lindo! Mas tudo isso é um poder demoníaco de domínio do anticristo. E tudo está aos nossos olhos. Por quê? Porque 1948 é uma data exata. Nessa década, nós estamos nos 70 anos de Jerusalém. E de 18 até 2030 são 12. Se em 2030 se inicia um poder diabólico, pode ser que até 37 encerra-se os 70 anos de Jerusalém. Jesus está às portas. Fome zero, agricultura sustentável, que linda palavra. Erradicar a fome, de que maneira, hein? Alcançar a segurança alimentar, promover a agricultura sustentável, não pode mais plantar do jeito que vocês querem, não. Saúde e bem-estar, que lindo. Assegurar, tem que promover o bem-estar e a saúde. Aqui está embutido no subtítulo o aborto. Educação de qualidade, isto é, tem que ser inclusiva, está aqui escrito, tem que ser inclusiva, tem que ser uma educação que abranja todos os tipos de vida, inclusiva, e igualdade de gênero. E aí vai, como que vai ter água potável e saneamento? Porque os rios não pertencem mais aos países. Energia limpa e acessível. Se você vê o subtítulo, você vê como que eles vão querer fazer isso. A infraestrutura, a inovação da indústria, construir de tal maneira que todos tenham os mesmos direitos, empregado e patrão. Redução das desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis. Não, você vai ter que entrar. Se você não entrar, você será preso. Consumo e produção responsáveis. Você não vai poder exportar, não, filho. Ação contra a mudança global do clima. Eles mandarão nas florestas e nos mares, na vida e na água, na vida terrestre, proteger e restaurar, promover o uso sustentável do ecossistema. E aí vem paz e justiça, e você vai ver, está no site do Fórum de São Paulo, do STF, nossa, paz e justiça e instituições eficazes e proibir as diferenças. E eu te digo, nos subitens, esta ideologia de domínio sem precedente, se chama de grande reset da humanidade, está assinada por 193 países, que são os países que compõem a ONU. Essa década é a preparação para a surgida do anticristo e a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando o presidente Bolsonaro falou, eu falei, eu vou me aprofundar. Isso aqui é um resumo que eu fiz. Vocês não têm ideia do que nós vamos enfrentar. Mas o que Deus tem mostrado, que a igreja da volta dele é vitoriosa nesse mundo. Vai se levantar. A pastora Rita pôs uma frase dizendo o seguinte: eu falo de política hoje para não ser proibido de falar de Jesus amanhã. E eu te digo, está um inferno, está uma evolução, a injustiça, a falta de ética, mas em o nome de Jesus a vitória é nossa. Fique de pé. Todas as promessas que foram proferidas desse púlpito se cumprirão, porque são irrevogáveis, a não ser que você desobedeça à vontade do Senhor. Mas se obedecer à vontade, se acreditar, se santificar, se colocar, se ler a palavra, se cantar hinos, se pregar o evangelho, de ser luz e sal, sermos crentes em Jesus Cristo, numa geração corrompida, o rosto do Senhor vai brilhar em vocês. Apocalipse 13, só quero que vocês glorifiquem. Sim, a data de 48 e 67 são proféticas. O princípio das dores começou logo após
os 70 anos de 48. Agora é a década da formação de um projeto diabólico, que vai ser a salvação dos judeus, do remanescente de Israel. E a igreja vai fazer o que ela tem para fazer nessa década. Apocalipse 13, é isso que importa para nós. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vai lá, poder humano. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Vai lá, anticristo, faz o que você tem que fazer. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés como os de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Pode ser nessa agenda 2030. E vi de suas cabeças como ferida de morte, sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem que é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo, ou seja, o templo já está construído, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, lá em Israel. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-no. Quem que adorou? Todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, que ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, será 2030? Tinha 2 chifres, semelhante aos do cordeiro, que falava como dragão. Exerce todo o poder da primeira na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, à vista dos homens. Engana os que habitam na terra, com sinais que foi-lhe permitido que fizesse, na presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, é o número de um homem, seu número é 666. Ah, sim, essa década o inferno se organiza. Pode ser o grande reset em 2030, tem tudo levando a crer. Pode ser o início dos 7 anos finais, que culminaria com 70 anos após Jerusalém. Pode ser. O que eu digo, nesta década, se prepare, santifique tua vida, porque a palavra de Deus se cumpre a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada dia, a cada mês e a cada ano. E o que tem para acontecer em 22 irá acontecer. Bom, agora vocês vão glorificar a Deus, que eu vou terminar no capítulo 19. Agora é conosco. Diga assim, igreja, agora é conosco. Diga, agora é comigo. Agora concerne a você. Capítulo 19, versículos, acho que versículo 6, se não me engano, que aqui eu fiz a cópia e não veio o versículo.
E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobre todo sempre. E os 24 anciãos, são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, e os 4 animais, que são os 4 querubins, prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém e aleluia. Quem que pode, glorifica. E saiu uma voz do trono, que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e os que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como se a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus, Todo-Poderoso, reina. Ele reina na tua casa, Ele reina na tua família, Ele reina na tua vida, Ele reina na tua história. O inferno vai se organizar nessa década, mas a igreja do Senhor também, mais poderoso é quem está em nós, do que quem está no mundo. Regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho puro e resplandecente, o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Só quem se coloca glorifica. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E vi o céu aberto, e um cavalo branco, e o que estava sentado chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Quem que pode glorificar? Seguiam-no os exércitos que há no céu, e em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma espada aguda, para ferir com elas nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Inferno, ao poço do abismo, vocês vão se organizar nessa década. Em 2030 é uma agenda diabólica, mas eu te digo, a igreja ainda está na face da terra, e quem peleja é o Senhor, é o Todo-Poderoso, é Jesus Cristo, que tem uma espada aguda. Ele destrói, ele extermina, ele aniquila toda a obra do inferno nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, eu não quero que a palavra de Deus venha se cumprir 7 vezes mais impedimento, porque não obedeceu. Não. Eu quero que a palavra de Deus se cumpra dizendo: eu tenho prometido bênção, eu tenho prometido vitória, eu tenho prometido pão da bênção na tua mesa, eu tenho prometido saúde, eu tenho prometido livramento. Estamos em guerra, Deus é conosco. É irrevogável, pode tomar posse. Tudo que foi promulgado e profetizado, sabe as probabilidades que você colocou lá no vaso? Serão feitas item por item. Sabe a palavra que foi profetizada e que o negócio viria na tua mão? Será feito item por item. Sabe a bênção da restauração na tua família? Sabe a paz e a alegria que só Deus pode dar, que você está buscando? Sabe a resposta? O Todo-Poderoso está aqui. O cavalo branco entrou aqui. Ele tem uma espada aguda. E eu te digo,
Ele veio aqui para lutar a teu favor. Nesse domingo, primeiro dia da semana, Deus veio aqui para dizer para ti: eu vou na frente, tá bom? Só vem atrás. Eu vou na frente. Você crê? Quem quer entrar nessa guerra? Nós não estamos falando um conto de carochinha, nós estamos falando de uma palavra literal. Ele revela o que está oculto. É ano de bênção, é ano de guerra, é ano do terrível, é ano de vivenciar visões, é ano de arrebatamento, é ano de viver o melhor de Deus, é ano de enfrentar o inferno, é ano de vitória, é ano de conquista, é ano que você terá como enfrentar. Deus vai te fortalecer, Deus vai renovar as tuas forças. Você que estava sem força, Deus vai renovar as tuas forças, Deus vai te dar um insight, Deus vai te dar sabedoria. Subam para cá os adoradores, glorifiquem a Deus. Não, nós não estamos jogados no tempo e no espaço, nós estamos dentro de um tempo determinado, que se cumpriu, que se cumpre e se cumprirá. Nós estamos dentro desse tempo, é o tempo de Deus, o tempo de Deus chegou. Você crê? Eu disse, o tempo de Deus sobre a tua vida chegou. As coisas têm que começar a fluir. O tempo de Deus chegou. Em nome de Jesus. Quem entrar essa semana, hoje, o primeiro dia da semana, nessa batalha, nessa guerra. Quem quer ser voluntário e entrar e falar: Deus, eu vou entrar nesta batalha. Quem quer, vem para frente. Quem vai entrar essa semana falando: Deus, 7 vezes mais impedimento? Não. Eu vou entrar para guerrear a minha guerra. Assim eu vivo minhas guerras, assim eu vivo minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Quando estou cercado pelo mal, levanto os meus olhos para o céu, pois eu tenho a quem clamar, pois eu tenho a quem clamar. Oh!
Glorifique, glorifique a Deus. Aleluia! Bom, aqui são os 300. 32 mil. Não, não dá não, está muito. Quem está com medo, volta para casa. Aí sobram 10 mil. Não, tem que beber água. Pelo tipo de beber água, vai ser separado. Aquele que bebe água com atento. Que o desatento, o inimigo vem, derruba. Toma o que é teu. Aquele que bebe água, atento. Já viu? Vai tirar o osso da boca de um cachorro. Vai lá. Aí Deus fala, vamos ver como é que eles bebem água. Se é displicente ou igual a atenção do cachorro. Como que vocês vão passar esse ano? 7 vezes de impedimento? Não quero. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha promessa. Eu quero fazer a vontade do Senhor. E nada nem ninguém vai tocar no que é meu, nem na minha família, nem nada, onde eu ganho meu pão, nem na minha história, não vai tocar. E a vitória é minha pelo sangue, pelo nome de Jesus. A vitória é nossa. Vocês são os 300, vão sair para a batalha. Obedeçam. Uma mão a tocha, a outra o vaso. Quebra o vaso. A tocha vai confundir eles. E o despojo virá nas nossas mãos. Deus nos trará abundantemente bênçãos, multiplicadas bênçãos, para a honra e glória do nome dEle. Não tenham medo. As portas do inferno não prevalecem. Não prevalece contra a igreja. Último louvor. Vamos no gritar aí, Gabriel. Vou chamar vocês no grito. Sabe? Vocês chegarão com testemunho para subir aqui. Pastor, Deus me deu. Deus livrou. A pastora Adelma deu um testemunho aqui sobre o Luca, ou era sobre o Samuel? O Luca. Ela deu um testemunho que o intestino dele tinha problema grave. Não sarava. E Deus executou o milagre. Ela deu testemunho aqui. E a filha do Bertone estava assistindo. E o filho ou filha dela estava com o mesmo problema. E quando a pastora Adelma deu, eu criei, eu orei, Deus fez. Na mesma hora, a filha do pastor Bertone disse, eu creio e tomo posse. E a criança foi curada na mesma hora. Tem que dar testemunho. Testemunho é uma pregação. Testemunho é libertação. Vocês vão subir aqui e dar testemunho daquilo que Deus vai fazer. Você crê? Não tenho medo de nada. Vamos lá então. Vejo o povo rodeando Jericó. Por 6 dias nenhum brado se ouviu. Já é o 7º dia, tudo parece normal, mas há uma diferença, algo sobrenatural. Hoje o toque das trombetas é um toque especial. Vejo o povo aguardando a ordem do seu general.
cantai, cantai, gritai, louvai, gritai, exaltai, gritai, proclamai o nome do Senhor. A incredulidade vai ter que sair e toda potestade não vai resistir às muralhas. Vão cair, vão cair, vão cair. Em nome de Jesus. Gritai, 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 e as muralhas ruirão. Gritai, 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 e os inimigos vão ao chão. Gritai, 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 conquista forte Jericó. Quando aqui quer, reclama unida, a muralha vira pó. Irrevogável, irrevogável. Deus chancela, Deus carimba, Deus promulga. Vão em paz. Vivam o melhor de Deus. Paz, alegria. Toda maldição é quebrada. Em nome de Jesus, vão para casa. Que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês. Que os anjos do Senhor acampem-se ao redor. Que você possa chegar no seu lar e possa dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Abraçem uns aos outros até quinta às 20, se Deus quiser.